lá atrás, no outro século. Era do outro século. Uma música que fez grande sucesso, nessa época, 98, foi, pasme, Living La Vida Loca. Rick Martin. É muito tempo, cara. É muito tempo. Mas, enfim. É muito sucesso, não. O Rick Martin é uma estrelona. Já era estrela dos Menudos. Não era 98? 98. E assim, eu lembro que eu conversei com você no ano passado, quando o José Castelo ganhou o Jabuti, que o José Castelo, assim como nós, também é jornalista e tem uma coluna, né? E tem um método de produzir que ele falou assim: nós escritores não somos, não moramos naquela torre de mármore que acham que a gente mora. A gente tem uma vida, a gente tem contas para pagar e a gente tem que dividir o nosso tempo entre a nossa produção literária e o nosso trabalho. Para você, como é que é essa relação? Como é que é a sua produção literária no meio do seu cotidiano, com viagem, com evento, com tudo que você faz? Hoje eu consigo me organizar melhor. No começo eu quero dizer assim, enquanto eu compunha, eu uso muito compor, né, em vez de escrever, mas é porque, sei lá, assim que me vem, você está compondo, são com partes que você vai encaixando umas nas outras. Foi muito difícil até eu ter... Hoje eu tenho um lugar em que eu trabalho. E eu não consigo escrever ficção na redação. Eu trabalho todo dia. Às vezes não trabalho sábado e domingo, às vezes trabalho sábado e domingo, às vezes eu trabalho semanas seguidas porque a gente emenda um plantão, nem no plantão seguinte se é um feriado, tipo 12 de outubro. As pessoas vão para a praia, não sei o que, nós estamos na redação trabalhando. E na segunda-feira, dia 15, não sei se aqui também, mas no Rio de Janeiro é um feriado do dia do comerciário. Então emenda tudo. Aqui não tem, talvez. Então emenda tudo e estou lá trabalhando. Mas quando eu sinto assim, quando eu estou construindo, os personagens ficam comigo. E eu aprendi um truque sem querer, sem perceber. Que se eu me deitar, se ficar deitado, eles vêm. Eles vão chegando assim. Tem um filme, como se chama esse filme? Que o ator ouve uma voz e diz: "If you build it, they will come." E é uma coisa que acontece. Eu fico esperando e aí vem é como se os personagens chegam. Às vezes tem alguma ação, mas eu tenho que me sentar para escrever, para as palavras saírem e definirem e construírem, organizarem essa situação. Campo dos Sonhos, é isso. Como era o nome? Kevin Costner, tinha esquecido. Era tão famoso o cara, né? Kevin Costner, um belo filme. Mas um amigo me disse que é um filme para menino, que não emociona as mulheres tanto quanto emociona os homens, que é um reencontro dele com o pai. Ou o primeiro encontro dele com o pai. E você tem esses rituais, assim, de escrever todo dia? Eu escrevo todo dia porque eu trabalho. Não, escrever a ficção. sua ficção todo dia, ou escrever com dicionário, ou escrever tudo solto depois. Não, eu escrevo sempre. Não sei se todo dia, mas eu escrevo sempre. Sempre escrevo. Sempre escrevo, quando eu estou trabalhando, eu no momento, assim, eu escrevi uma peça que vai estrear na Freeport. Tem 2 peças que eu estou construindo. Tem o romance, tem um livro de contos e tem uma outra historieta que acho que será um roteiro. Eu escrevo sempre, mas as histórias se intercalam comigo. Às vezes tenho mais um personagem do que outro. E quando esses personagens ficam muito fortes, eu me dedico mais a eles, ou a elas, enfim, às personagens, né? Mas escrevo sempre. E no meu trabalho, né? Eu trabalho com escrita.
Fala um pouquinho dessa produção teatral sua agora. A Cristiane Torlone que está... Cristiane vai fazer uma leitura. Tá Eu escrevi uma peça chamada Boa Noite a Todos, que é a história de uma... Quer dizer, é uma mulher, é uma pessoa sozinha no palco. Não gosto de falar em monólogo, é um monólogo, né? Tecnicamente é um monólogo, mas é uma pessoa, essa pessoa que viveu muito intensamente, amou muito intensamente, e chega um momento da vida em que ela tem uma certa idade, e nessa certa idade ela perdeu tudo, e agora está perdendo também a memória. E no que ela perde a memória, ela se perde, né? Ela perde o que é mais precioso do indivíduo, que é o próprio eu. E está perdendo também o controle das funções do corpo. Essa é Boa Noite a Todos. Mas tem uma outra peça de 4 personagens, que eu não vou contar nada, nem tem um título definitivo, e tem uma outra que, novamente, é uma mulher que fica viúva. É só isso que eu posso contar. Ok. Mas escrevo, gosto de teatro. E nessa produção, considerando que você agora tem até o momento publicado, tem 2 romances, a gente sempre fala com os escritores e eles se dividem entre aqueles que buscam uma forma final da voz de narrador deles e outros que não, que acham que é uma evolução constante que nunca tem um fim. Você diz estilisticamente. Estilisticamente. Para você, como é que é isso? Você publicou agora, no ano passado, o seu 2º romance e vai publicar... é estilisticamente bem diferente do primeiro. E vai escrever o terceiro agora, está escrevendo o terceiro. Como que é essa busca pelo estilo ou pela voz do narrador para você? Tenho a impressão de que, pelo menos no meu caso, que a história exige um tipo de narração. Quer dizer, uma história surge é um conto, uma história surge é uma peça. E, no caso, a diferença entre Se Eu Fechar os Olhos Agora e A Felicidade é Fácil. A Felicidade é Fácil é muito seco, é um estilo mais nervoso, muito preciso quanto a horários, diálogos curtos, enquanto Se Eu Fechar os Olhos Agora já tem um tom mais nostálgico, tem momentos longos de introspecção dos personagens, de buscas dos personagens dentro de si mesmos. E é diferente do que está acontecendo com o terceiro romance. Por isso eu falo de mim. Comigo, eu creio que são vozes. São diferentes vozes para diferentes tramas e diferentes formatos. Vou fazer uma última pergunta que relacionada à polêmica que teve no Prêmio Jabuti. Que você... Já acabou. Acabou. Eu sei que águas passadas, mas eu fiquei pensando porque era seu primeiro romance e você de repente se viu no meio como pivô de um rebuliço assim que no final das contas não tinha nada a ver com você. No ano do Jabuti, que eu concorri ao Jabuti, concorriam também, entre outros, o João Baldo Ribeiro, com um belíssimo livro chamado O Albatroz Azul. Concorria o Chico Buarque com Leite Derramado, o Luiz Fernando Veríssimo com Espiões e alguns outros. Eu ganhei o prêmio de melhor romance. E no dia o segundo lugar foi o Leite Derramado, o terceiro foi Os Espiões. E no dia da entrega do prêmio Jabuti, que eu fui lá receber e tal, eles entregam também o prêmio de o livro do ano. E aí no livro do ano deram o prêmio para o Chico Buarque, que tinha tirado o segundo lugar. E aí eu me vi, aí em seguida, não é segredo para ninguém que eu fiquei chocado. Eu não sabia que isso podia acontecer. Eu achei que o livro do ano seria ou o melhor romance, ou o melhor livro de contos, ou o melhor livro de poesia, não um segundo ou um terceiro lugar. Mas, falei, bom,
Eu já estava... Eu vou ser sincero, eu estava muito feliz de ter sido selecionado como finalista. Já achei o máximo aqui. Achei mesmo. Achei que eu estava premiado. Falei, estou premiado já. Mas aí depois que ganhei o melhor romance, fiquei encantado. E não entendi essa história. Mas e a história saiu completamente do meu controle, porque não fui eu não procurei imprensa, eu não falei com ninguém, você sabe disso, né? Não comentei, enfim, estou aqui, ganhei o melhor romance, a opinião das pessoas era a opinião que depois se tornou pública, né? Enfim, com abaixo-assinados e tal. Mas eu fiquei muito constrangido, até porque na minha geração há 2 compositores que marcaram nossas vidas, e a minha em particular, o Chico Buarque menos, e o outro Caetano Veloso. E aí eu me vi numa situação em que pessoas que eu conhecia, que conhecem, ou são amigas, ou são próximas do Chico Buarque, pararam de falar comigo. Então, assim, eu sou jornalista, eu nunca me meti, nunca me vi numa situação assim, tipo Fla-Flu, aqui não, Grenal é em Porto Alegre. Atletiba. Era uma situação dessas. E começou, eu não sei quem começou a campanha na internet, que depois o Reinaldo Azevedo abraçou, que era para o Chico devolver o Jabuti. Ele falou, você assinou? Eu falei, não, claro que eu não assinei. Como é que eu vou assinar uma coisa dessa? Eu não posso assinar uma coisa dessa. Mas foi bom por um lado, foi muito bom por um lado, porque as pessoas passaram a conhecer o Jabuti, com todos os outros bons prêmios que existem no Brasil. O Jabuti é meio Oscar, né? O Jabuti é um prêmio que as pessoas conhecem. O Jabuti existe há 54 anos, 53, não tenho certeza. Então, no Brasil, um prêmio literário que, com 53 anos é extraordinário. E eu não sei até hoje se foi, assim, a longo prazo, ele fala, foi bom, foi ruim, foi constrangedor, com certeza. Eu agradeço a todo mundo mais uma vez pela presença. Obrigado. Obviamente eu vou pedir uma salva de palmas também.